parte da terra, a terra é parte de nós. Um é a extensão do outro, nós não vivemos a sós. Nós somos parte da terra, a terra é parte de nós. Um é a extensão do outro, nós não vivemos a... Olá, o programa Homem da Floresta está hoje aqui em plena floresta. Depois de caminharmos mais de 2 quilômetros pelo beiradão, que está muito seco, esse rio aqui seca demais durante a seca e enche demais durante a cheia. Então nós pegamos a seca agora, é o Tarumã Mirim. Mas eu estou perto de 2 figuras, 2 caboclos, uma mulher da floresta e um homem da floresta. O seu Jaime, que veio lá do Acre, já trabalhou em 5 seringais. 5 seringais. Já cortou seringa, já matou cobra, já enfrentou as onças. E a Mari, que veio lá de Parintins, ela é a guia aqui no Museu da Borracha, no Museu do Seringueiro. Isto aqui retrata a Vila Paraíso, que era a cidade de Humaitá, onde tinha grande concentração de nordestinos que vinham para se embrenhar na floresta à busca do látex, da seringueira, da borracha. Então, o seu Jaime, que já tem 74 anos, ele viveu 2/3 da vida dele cortando seringa. E hoje ele vai mostrar para você como é que se corta a seringa, como é que se extrai o látex, como é que se faz, o que se faz do látex, o que eles faziam lá na floresta e fazem hoje aqui no Museu do Seringueiro. E a Mari, que sabe todas as questões que podem permear aqui no museu, ela que é guia do museu, ela que recebe turistas do mundo todo aqui, ela veio lá de Parintins, né? Isso. Você está há quanto tempo trabalhando aqui, Mari? Há 2 anos e 11 meses. Tu fizeste um treinamento especial? Estudei bastante em casa, li muitos livros e vários seringueiros que aqui chegavam e a gente conversava. O seu Jaime mesmo me passou muita coisa, entendeu? Então é uma experiência que, com o decorrer do tempo, eu fui aprendendo. Muito bem. Então vocês vêm conosco que nós vamos mostrar o que é o Museu do Seringueiro, que é mantido pela Secretaria de Cultura. Quero fazer um agradecimento especial ao secretário de Cultura, o Roberto Braga, que está à frente dessa secretaria há muitos anos, mas graças a ele, a cultura do Amazonas é espalhada pelo mundo todo, né? Com a utilização adequada de todas as faces da arte lúdica, o Teatro Amazonas, com seus festivais de ópera, de jazz, tudo aquilo que é promovido pela Secretaria de Cultura, né? Então, venham comigo, por favor, para conhecer mais sobre o Museu do Seringueiro. Nós somos parte da terra, a terra é parte de nós. Um é a extensão do outro, nós não vivemos a sós. Pois é, eu estou aqui na casa de hospedagem do seringueiro. Quando o seringueiro era contratado, ele ficava em torno de 2, 3 dias nesse ambiente aqui, uma casa de palha com umas redes, né? E o coronel lá, que era dono do seringal, dava alimento para ele durante os 2 ou 3 dias até ele ser localizado numa área do seringal, que eles chamavam colocação. Então, Maria, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é uma comida típica da época dos seringueiros, tá? Isso os índios que nos ensinaram. E é farinha com água, o tradicional chibé. A receita do chibé é uma xícara de farinha,
2 xícaras de água, misture e está pronto o chibé. Não põe sal, não põe açúcar, não põe nada. Põe, mas se você colocar sal, não vai matar a sua sede. O Sim. chibé tradicional é água e farinha. Toma água, mata a sede. Come a farinha, mata a fome. Põe uma pitada de sal para dar um gosto e põe uma colher de açúcar para virar a sobremesa. 1001 utilidades somente com a água e com a farinha. E de tanto eles comerem somente a água e a farinha com carne seca e peixe seco, os seringueiros adquiriram o beriberi, que é a carência de vitamina B1. Não comeu frutas, não comeu verduras, só chibé com carne seca e peixe seco dava beriberi nos seringueiros. Então vejam bem, aqui tem água e farinha. Para dar um pequeno sabor, às vezes eles colocavam uma pitada de sal. E para mudar o sabor, para ter como sobremesa, no final colocavam um pouco de açúcar. Ela está dizendo que como não tem complexo das vitaminas B, eles podiam ter essa ausência de vitaminas e ficar com beriberi. Mas hoje está descoberto que a farinha de mandioca não tem glúten, como o trigo, quer dizer, já é melhor que o trigo por isso, e tem complexo B. Tem complexo B. Então, eu vou provar o chibé que a Mari acabou de fazer. Eu já comi chibé quando eu era criança, lá no interior de Parintins. A cultura do caboclo, hoje, na fase de nutrição, entra o chibé. Quando não tem nada para comer em casa, faz um bom chibé que todo mundo se alimenta. E aqui, seu Jaime, vem cá, seu Jaime. O senhor comeu muito chibé, seu Jaime? Olha, foi meu maior alimento foi o chibé. Até porque o seringueiro só anda nas carreiras, só anda afobado. Quando ele chega nas carreiras, não dá tempo de fazer comida, né? Então a comida dele é o chibé. Ele vai no saco de farinha, tira um pouco de farinha, mistura com água e come e vai embora de novo. Então, a alimentação certa é o chibé. E esse homem tem 74 anos e se alimentou uma parte da sua vida com o chibé. A Mari já é mais moderna, não comeu chibé. Mas eu tomo chibé até hoje. É? Tô com muita sede, eu faço chibé. Então vejam bem, daqui eles iam distribuídos para as colocações, onde tinha as estradas, onde tinha a seringueira natural, né? Que nascia naturalmente da própria floresta. E aí eles tinham que tirar uma quantidade de látex. Quanto era a quantidade de látex, de leite de seringueira que eu tinha que tirar por dia? Olha, em média a gente não tem uma média certa, né? Porque cada seringal muda em quantidade, né? Você trabalha no seringal e tira em quantidade, trabalha no outro tira outra em quantidade. Então você tira, às vezes, seringal você tira 5 litros, 10 litros, 15 litros, até 20 litros você tira por dia. E tem que defumar naquele mesmo dia? Aquele mesmo dia, porque o leite ele tem uma proporção de validez. Sim. Se passar da hora de Coagula e não presta. coalho, não presta mais. Então não dá mais borracha, dá cernambi. É. E se der cernambi, ele cai o valor de 50%. A borracha, se por acaso estiver custando R$10 um quilo de borracha, o cernambi só vale 5. Então você tem que fazer o máximo possível para não deixar coalhar, que é para fazer borracha de primeira, né? Isso aí. Então vejam bem, vocês continuam conosco, porque nesse segundo bloco nós vamos mostrar a sede desta coisa fantástica aqui no meio da floresta, que é a representação do seringal. Mas, como os donos dos seringais eram pessoas que tinham recurso, que exploravam a mão de obra dos homens, como o seu Jaime, e vendiam a borracha no mercado internacional por um preço gigantesco, eles viviam viajando para a Europa, os filhos estudavam em Paris, né, em Portugal, e eles tinham móveis maravilhosos, né, tinham livros fantásticos, e eles desfrutavam dessa riqueza aqui e ao longo do mundo, né? Então vejam bem, nós vamos mostrar para vocês agora como é que desfrutava o dono do seringal. O seringueiro vivia com dificuldades, com malária, né? Com doenças próprias que a natureza pode proporcionar pela insolação, pela desidratação, pelas doenças digestivas. E o dono do seringal, que vendia por preços exorbitantes os produtos de primeira necessidade, os alimentos, o querosene que era para iluminar as lamparinas à noite na casa que não tinha luz elétrica. E eles, os donos, acendiam os charutos com cédulas de 500 mil réis, que era o nome da moeda naquela época.
iam para o Teatro Amazonas, para os grandes espetáculos que vinham do mundo todo, e para se mostrar, charutos Havana acendiam na vela uma cédula de 500 mil réis para acender os charutos. Mas não saiam daí que nós já mostramos no segundo bloco coisas fantásticas para vocês conhecerem o que foi e o que é hoje o resto dessa história da borracha. A terra cuida de nós, muita sabedoria, diziam nossos avós. Se não... Lá nesse segundo bloco, Canto sussurro do vento, o vento me faz lembrar o frágil sopro da vida. nós estamos aqui em frente à casa do dono do seringal, do coronel, né? E a Mari vai nos explicar tudo lá dentro da casa, como é que surgiu isso, o que é que eles faziam, como faziam, o que faziam com os recursos. Vamos lá, Mari? Vamos conhecer a casa do coronel? Em deserto, meus sonhos transformarei. Canto a beleza do fogo, no ardor da transformação, na essência dos elementos. Olá, então, aqui eu estou dentro da casa do coronel, do dono do seringal. Como é que funcionava isso? Nos conta, por que tem tanta coisa aqui que não era própria daqui do Brasil? Né? Cristaleira, né? Essas cadeiras todas trabalhadas, parecem as cadeiras austríacas. Né? Me conta como é que traziam isso para o seringal. Né? Bom, isso tudo foi por causa da época da borracha, uma época muito áurea, que aconteceu por volta de 1870 até 1918, e a casa foi feita no meio da selva depois que o coronel conseguiu ganhar um dinheiro. A princípio, ele morava em cima da casa de aviamento e depois ele construiu essa belíssima casa em plena selva amazônica. Mas o que é casa de aviamento? A casa de aviamento é onde os trabalhadores chegavam, os nordestinos, iam se aviar. Se aviar é ter crédito, não tinham dinheiro, mas aqueles tinham crédito para pegar alimentação, material de trabalho e qualquer outro utensílio para pagar depois com o ouro negro, que era a borracha. Era ouro negro? Ouro negro. Por que não era ouro branco, se o látex é branco? Porque ela era defumada e ela ficava negra por causa da fumaça. Então ela passou a ser chamada de ouro. Depois que eles colhem o látex, que vocês vão ver como é que se faz isso, eles vão defumar. E quando defuma, o látex coagula e fica enegrecido. Por isso que era o ouro negro, porque 1 quilo de ouro valia 1 quilo de borracha defumada. A época áurea da borracha na Amazônia. Né? Então, eu queria que tu me descrevesse aquele relógio ali, né, que chamam carrilhão, né? O relógio, ele é suíço, mas ele foi montado em Boston, nos Estados Unidos. É um relógio original de época. Então, ele é suíço. Isso, suíço, e foi montado em Boston, nos Estados Unidos. Sei. Relógio original de época. Relógio original de época. Isso. Né? Naquele tempo, os donos do seringal, os reis da borracha aqui, tinham um carrilhão na sua casa e um relógio de ouro na algibeira, que tinha uma corrente de ouro que perpassava aqui por fora do bolso. Era o relógio de algibeira, né? Quando ele tirava o relógio para ver as horas, muitas vezes ele nem sabia ver as horas, mas mostrava o poder da riqueza. Né? Isso. Mostra mais o resto da casa. Bom, na mesa do coronel vocês podem encontrar muita prata, porcelana portuguesa e cristais italianos. Nas paredes nós temos telas, e as telas eram pintadas na Europa e trazidas para cá.
Na cristaleira vocês vão encontrar vaso da China, do Japão, de Portugal, o famoso bacará cristal francês, que não poderia faltar na cristaleira do Coronel. Para dar a noção da importância dele, de como ele era um homem de dinheiro. Rico, era um tipo de ostentação, isso em plena selva amazônica. Eles mandavam educar os filhos fora do Brasil? E isso acontecia que os coronéis da borracha, as esposas acabavam indo morar em Manaus e os filhos iam estudar em Paris. Isso acontecia na época. E como é que eles iam se não tinha avião naquela época? De navios, 3 meses viajando até chegar na Europa. Muito bem. Muito bem, agora nós vamos mostrar um outro cômodo importante da casa, que tem umas coisas muito interessantes. Por exemplo, esse fogão todo de ferro, era fogão a lenha? Fogão a lenha, tá? E esse fogão, ele é de Minas Gerais, as panelas de Minas Gerais, mas no primeiro ciclo da borracha, o ferro era todo da Inglaterra. Escuta, o que é essa corda com esse disco aqui de alumínio? Isso aqui é muito interessante, porque na época não havia geladeira, não tinha energia, então tudo era salgado. E eles tinham o costume de colocar a carne seca ou pescado seco amarrado aqui embaixo e sempre colocavam o alumínio. Esse alumínio aqui. Meu pai colocava uma cuia, poderia utilizar cuia também. Então, quando os ratos subiam, ele chegava aqui, ele escorregava e caía. Nunca conseguia comer o alimento. Olha, que coisa inteligente, né? Muito inteligente isso aí. Então, se o rato chegasse aqui, ele ia cair com certeza e não pegava o alimento que estava aí já previsto para comer em seguida. O frágil sopro da vida, no ato de respirar. E agora nós vamos mostrar para vocês o quarto do casal que tomava conta da casa do patrão, né? E tem um livro famoso, A Selva. Quem foi que escreveu A Selva? A Selva foi escrita por Ferreira de Castro, um português de 14 anos de idade que foi morar no Seringal Paraíso. Iludido com ouro negro, veio para o Brasil. No Seringal Paraíso ele passou 4 anos. Foi para a selva, trabalhou. Depois o coronel descobriu que o menino sabia ler e escrever. Retira Ferreira de Castro da selva e ele passa a trabalhar no barracão de aviamento, melhorando a sua situação. Depois de 4 anos, volta para Portugal, estuda e em 1930 ele publica o livro A Selva, contando tudo o que viveu e o que viu dentro do Seringal Paraíso. Muito bem, mas tem uma história que está no livro, que é uma relação que tem do coronel, dono do Seringal, com a mulher do caseiro dele. Não tem isso na história? Sim, esse romance está no livro A Selva, que passou-se também no filme A Selva, que foi gravado nesse local. E é o romance de Dona Yayá e Alberto, o português que veio trabalhar na contabilidade. Dona Yayá era esposa do gerente. E esse romance acontece no filme A Selva. Nunca serás livre com a cara sardenta e olhos. Então, nesse último bloco do programa Homem da Floresta, que fala para o Brasil e para o mundo, através do Amazonsat, que é a cara e a voz da Amazônia. Eu quero que tu expliques o que é que tinha aqui no quarto da Dona Yayá. No quarto da Dona Yayá tinha os utensílios usados na época, a bolsa, o corcelê, os sapatos, espelho de cristal, mesa da Áustria e um belíssimo baú da China que está aqui ao lado. Espetáculo de baú. Ainda tinha... A máquina Vigorelli italiana. Eles não usavam chapéu? Ali em cima ficava a chapeleira de Dona Yayá. As mulheres eram diferenciadas pelo chapéu. O chapéu bonito, enfeitado e grande indicava uma posição social bem mais elevada que as demais. Muito bem. E o urinol não poderia faltar. E tem aquele urinol? O urinol, porque era uma suíte, do lado da cama está o urinol. Vamos ver? Vamos ver. Podia faltar, é o urinol. Ou na linguagem bem
vulgar chama-se pinico. Eu já usei muito isso quando era criança, lá no interior. O pinico, né? Quando a gente tomava purgante para verme, enchíamos o pinico. Mas escuta, nós já vimos praticamente a casa toda, mas tinha mais um cômodo, era importante, né? Qual era o cômodo da casa? O quarto de hóspede. E quem eram os hóspedes? Ali ficou hospedado o Alberto. O hóspede mais famoso foi o português, que veio trabalhar na contabilidade. Sim. E ele passa a ensinar a Dona Yayá a tocar piano. E tocando piano para lá e para cá, os dedos se tocaram, os olhares se cruzaram e se apaixonaram. Alberto teve um romance com Dona Yayá, que era esposa de Guerreiro, o gerente do coronel. E esse romance está no filme. Mas esse Na romance Selva. teve continuidade ou teve um fim trágico? Não teve o fim trágico. Agora vocês vão ter que ver o filme ou ler o livro para saber o final dessa história. Porto de lenha, tu nunca serás livre. Ok, aqui nós estamos no quarto de hóspede. Era interessante, tinha que ter água na bilha, né? O copo, e a segurança deles, individual, era o rifle, né? Tinham jogos também, né? Aqui o dominó, o baralho, né? E o que mais? Vamos lá ver no alpendre, né? Como eles chamavam, né? Isso. Um quarto de flauta do alto Rio Negro pra cada... O que se fazia nos alpendres, nessas varandas? O coronel Juca Tristão tinha o costume de sentar nas cadeiras aqui durante a noite, nas redes que ficavam ali. E o coronel Juca Tristão, em especial, que a gente fala no Seringal Paraíso, ele tinha o costume de atirar, entendeu? E ele, no filme, aparece uma cena que ele atira em uma laranja na cabeça do empregado. Quando ele ficava com tanta raiva que os seringueiros aprontavam, ele fazia isso. Ele ia até o trapiche, pegava a espingarda, colocava a laranja na cabeça do Estica, que era o personagem do filme, e atirava. Esse era um dos hobbies do coronel. E nunca matou ninguém? Acertava de raspão. Com certeza Estica não morreu, mas ele deve ter matado alguns. Muito bem, assim terminou esse terceiro bloco do programa Homem da Floresta. Mas nós vamos continuar aqui no Seringal, ainda tem muita coisa para mostrar para vocês. E com certeza essas coisas que eu vou mostrar será num outro programa que nós vamos gravar hoje ainda aqui nesse Museu do Seringal. Olha, eu gostaria que vocês continuassem assistindo o programa Homem da Floresta e fizessem seus comentários no Facebook. Então o Facebook do Homem da Floresta está à disposição de vocês. Porto de lenha, tu nunca serás livre. Com a cara sardenta e olhos azuis. Porto de lenha, tu nunca serás livre. Cara sardenta e olhos azuis. Um quarto de flauta do alto Rio Negro pra cada sambista, paraquedista que sonha o sucesso, sucesso sulista. Em cada navio, em cada cruzeiro, das quadrilhas de turistas. Porto de lenha, tu nunca serás livre. Com a cara sardenta e olhos azuis. Porto de lenha.